Pois bem, senhores, nós vamos agora para a aula 15, né? Podemos entender como aula 15, mas lá no canal, na playlist, deve ser maior, né? Enfim. A aula de automação hidráulica na parte de circuitos eletrohidráulicos básicos, certo? Então, o objetivo é apresentar alguns desses circuitos bastante básicos, né? Dentre esses circuitos, nós temos o circuito aberto-fechado, on-off, manual, o on manual e o off automático, circuito END, né, que é muito utilizado na NR12 como sistema biacionado, circuito OR e os sequenciais simples. Então, a gente está utilizando o livro de automação hidráulica, ainda no capítulo 11, ele traz algumas coisas referentes a circuitos básicos também de eletrohidráulica, a gente pode ver aqui, certo? Também bastante básicos, eu acho que bem parecidos com esse aqui que eu estou trazendo, certo? Eu não estou seguindo essa aula bem esse sistema, e tem um exemplo de aplicação nesse aqui, que já é um dispositivo complexo, que a gente vai ministrar em um outro momento, certo? Na hora que eu estiver falando de circuitos complexos, certo? Que atende tanto a pneumática quanto a hidráulica, certo? Então, o método de elaboração desses circuitos são iguais para hidráulica e pneumática. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar a parte de automação hidráulica, depois a automação pneumática, junto com a automação hidráulica, a automação eletrohidráulica, junto com a automação pneumática, a automação eletropneumática, para depois a gente falar de circuitos complexos, certo? E futuramente a gente falar um pouco de CLP, certo? De como utilizar o CLP dentro da hidráulica pneumática, certo? E se caso a gente tiver tempo e eu tiver disponibilidade de tempo para poder estar trabalhando ainda dentro da automação hidráulica pneumática, já visto que tem outros conteúdos que é necessário que eu aborde aqui, a gente ainda vê algumas práticas de hidráulica pneumática junto com sistemas de Arduino, certo? Aí para 4.0, certo? Então, pode ser aí, futuramente a gente possa pensar nisso, né? Com sistema de software, que a gente possa, pela internet, elaborar apertar lá na internet, né? Dar o comando e ele em outro local acionar. Dá para a gente fazer algo nesse sentido aí, né? Então, um pouco mais para frente. Por partes. Principalmente estou dizendo mais para mim. Então, o circuito on-off, né, manual, então você tem essa parte aqui à esquerda, vocês já conhecem. A única coisa diferente aqui desse circuito é que o acionamento está sendo por solenoide. Antigamente a gente fazia esse acionamento manual ou pilotado. Agora a gente está utilizando aqui manual, mecânico ou pilotado, vamos dizer assim, né? Então, agora a gente está utilizando aqui, ó, solenoides. E essas solenoides, ela está sendo acionada a partir de um dispositivo eletrônico, de um sistema de comando eletrônico, certo? Do qual eu utilizo aqui, ó, um circuito de 24 volts, certo? Positivo e negativo, ou 24 e 0 volts, conforme está dito aqui, certo? E aqui eu coloquei uma botoeira de liga e uma botoeira de desliga, ou seja, de acionamento e de retorno do cilindro. Certo? Que essa botoeira, ao ligar, ela liga uma luz para dizer que coloquei como um sistema de identificação para dizer que está ligado, certo? Que ela vai para um contator, certo? E esse contator, ele aciona uma chave, certo? Dentro desse contator tem uma chave normalmente aberta, ó, certo? Que na hora que passa uma corrente aqui, ele fecha esse contato. Fechando esse contato, ele aciona a bobina, que é essa bobina B1, que é essa bobina aqui, ó, certo? Então, aí, o que é que ele faz? Ele comuta essa válvula para cá, fazendo com que eu acione o pistão, certo? E ele permanece acionado. Depois, eu venho aqui em off, ó, aperto o botão de off, ele liga a luz dizendo que houve um aperto do botão off, aciona a contatora, essa contatora fecha esse NA, certo? Esse normalmente aberto, esse contato, e ele aciona o relé B2, né? A solenoide B2, certo? Então, vamos entender como é isso aí. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, não é necessário eu falar aqui para os senhores, porque isso aqui, eu estou sempre fazendo o mesmo, para que a gente tenha um certo ritmo, uma certa ordem, né?
Quem não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, assistir os outros vídeos, tá? Eu já explico insistentemente isso aqui. Estou fazendo a primeira vez assim, passo a passo, para que vocês acompanhem. Certo? Se vocês têm alguma dificuldade, vocês pausem o vídeo, façam tudo direitinho, analisem. Eu estou fazendo aqui rápido, não estou nem explicando muito, não. Pronto, vou começar a explicar agora. Então, vamos utilizar o sistema eletropneumático, certo? Do qual eu vou colocar aqui 24 volts e 0 volts. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botão, certo? O botão lá que eu aperto manual, certo? E eu vou colocar aqui, se eu acho, uma luz, um indicador, né? Para ficar igual, certo? Um indicador de que quando eu acionar esse botão, eu vou botar aqui, ó, aciona. E eu vou colocar aqui uma luz verde, certo? Quer dizer que está ligado. Para acionar um contator, certo? E esse contator, eu vou colocar aqui, ó, um contato para acionar a minha bobina, que é a minha válvula solenoide. Lembrando que essa válvula solenoide, você não pode colocar ela direto aqui, ó. Você tem que sempre colocar ela junto a um contator, certo? Estão ligando aqui. Certo? E agora, para ficar... tem termo do software, né? Da nomenclatura do software. Eu tenho que colocar aqui a tag do meu contator igual a tag do contato do meu contator. Então, eu vou chamar aqui de K1. K1, e aqui eu tenho que colocar a mesma coisa, K1, certo? E quando eu passo a energizar aqui, ele vai entender que esse contato aqui corresponde a esse relé aqui, certo? E aqui eu vou chamar de A1, certo? E esse A1 aqui, a válvula solenoide, você tem que vir aqui, ó, e colocar o nome A1. Por quê? Porque o software tem que entender que essa válvula solenoide, ela aciona essa válvula solenoide aqui, certo? No sistema de força, vamos dizer assim, né? Depois eu faço a mesma coisa para o desacionamento, né? Eu vou colocar aqui o nome retorno. Retorno. Vou colocar uma luzinha também. Professor, eu não quero colocar essa luz. Fica a seu critério mesmo. Fazendo aqui as ligações. Aqui por cima, né? Para manter uma uniformidade. E vou colocar também o meu dispositivo de contato do meu relé, certo? Ou a minha chave, vocês podem chamar isso, certo? Eu chamo de contato, mas você pode chamar de chave. Pronto, aqui. Lembrando que eu tenho que colocar aqui o K2, que tem que ser igual a esse contato, porque ele tem que entender. E aqui eu vou chamar de A2. Vou chamar de A0 e A1? Não, vou chamar disso aqui mesmo, porque eu vou utilizar depois esse sistema aqui. Na verdade, eu vou até mudar o nome. Vou chamar de BA1. Bobina A1. Bobina A. Vou chamar de 0, né? BA0. BA0. E aqui eu vou chamar de BA1.
Tá? Então, sim, a minha luzinha vai ser da cor vermelha, para dizer que está tendo o retorno. Vou acionar aqui, né? Então, ó, apertei aqui, luz verde, acionou. Apertei no retorno, luz vermelha, retornou. Certo? Essa aqui é a configuração mais básica possível. A gente pode fazer um cilindro, acionamento e retorno de cilindro. Certo? Perfeito. O nosso próximo circuito vai ser com o acionamento manual e o retorno automático, né? Então, vocês podem perceber que eu já coloquei aqui um fim de curso, ó, que esse fim de curso aciona esse botão aqui, ó. Então, já estou trabalhando com um switch de fim de curso, certo? Então, vamos utilizar esse sistema aqui, certo? Então, eu vou colocar um fim de curso, chamar A0 no ponto 0 e A1 no ponto 200, que é o fim do curso do meu cilindro. E aqui, ó, ao invés de eu utilizar um botão, eu vou utilizar um switch, certo? Sendo que esse switch ele vai ser acionado, ó. Então, ó, vou botar aqui, acionado por rolo, certo? Um rolete, podemos entender assim. Que ele vai ser acionado, ó, quando ele bater lá no A1. Então, eu vou chamar aqui de A1. Certo? E pronto. Então, na hora que a gente acionar, bateu lá, ele automaticamente retorna. Automaticamente retorna. Perfeito. Certo? Claro e fácil, né? Agora, você tem um circuito biacionado, que é o circuito END. Esse circuito é muito utilizado na NR12, né, para máquinas e equipamentos, na parte de segurança. Por exemplo, você tem uma prensa do qual pode acontecer acidente de a pessoa acionar e deixar a mão lá, e a prensa cortar a mão da pessoa. Então, para que não haja esse tipo de acidente, geralmente esse acionamento ele tem que acionar com as duas mãos ao mesmo tempo. Certo? As duas mãos ao mesmo tempo, de modo que uma mão não fique livre e possa causar acidente. Então, esse tipo aqui de porta-lógica, isso aqui, dentro dos estudos de porta-lógicas, certo? De eletrônica digital, ele tem essa matriz verdade, né? Certo? Então, procure estudar essa parte aqui, certo? E futuramente eu posso estar até trazendo um módulo de eletrônica digital para que a gente possa estar conversando a respeito disso aqui. Mas eu não vou tomar muito tempo, certo? Então, você tem esse dispositivo, vamos utilizar o mesmo dispositivo que a gente já está utilizando aqui, ó, certo? Ele está com retorno automático, não tem problema não. Então, aqui eu vou ter que colocar, acho que é aqui, tá vendo? E eu vou colocar duas botoeiras em série, certo? Então, devido à limitação do software, eu vou colocar aqui, ó, uma com trava, mas as duas sem travas, tá? É de pulso. Mas eu vou botar aqui com trava, porque senão não dá para eu acionar, porque só tem um mouse, né? Eu tenho dois mouses para acionar. Então, eu estou colocando aqui, ó, aciona 2, vamos dizer assim. Então, botando aqui para funcionar, a apertação 1, ele não funciona. A apertação 1, ele não funciona. Certo? Necessita que ele aperte com as duas mãos. Por quê? Porque se ele apertar só com uma, pode ser que ele ocorra o risco de deixar uma mão lá dentro da prensa, por algum fator, e a prensa bater na mão dele, esmagar ou cortar a mão dele. Então, ó, ele bate uma mão, depois, ó, com a outra, ele aciona. Certo? Aí ele tá com a mão lá, ele vai com a outra, aí aciona. Certo? Esse aqui é um sistema que a gente usa para equipamento de proteção coletiva, EPC, né? Certo? E é a porta-lógica END. Você precisa de um e o outro para poder acionar. Vamos agora para a próxima, que é a porta-lógica OR. Ou seja, eu aperto um botão ou o outro botão para acionar. É como se fosse, por exemplo, um sistema three-way de acionamento de lâmpada residencial. Então, eu posso apertar lá em uma ou posso apertar em outro ponto, por exemplo, numa escada, né? Lá embaixo ou lá em cima da escada. Aí ligar as luzes.
certo? Então, é o sistema three-way, mas aqui a gente não está falando de, é só mesmo uma analogia, um princípio de analogia, certo? Você, a partir de dois pontos diferentes, você pode acionar o mesmo sistema. Então, vamos entender como é que é isso aqui. Ó. Bem simples, ó, porque você vai colocar essa botoeira em paralelo. Certo? Em paralelo, as duas botoeiras de acionamento. Pronto. Ó, você pode acionar aqui, tá vendo? Ou você pode acionar aqui, sem problema nenhum. Ok? Agora, vamos agora para o circuito sequencial simples. Ou seja, esse aqui é do tipo A mais, B mais, A menos, B menos. Ou seja, eu aciono o cilindro, na hora que ele bate no A1, ele aciona o cilindro B. Na hora que ele bate no B1, ele retorna o cilindro A. Na hora que ele retorna o cilindro A, ele retorna o cilindro B. Certo? Então, a disposição está aqui dele. Ó. E vamos fazer ele aqui, né? Vou tirar aqui o paralelo. Certo? E vou colocar mais um cilindro aqui. Deixa eu pegar. Vou chamar aqui BB0. B1. E aqui. B0 e B1. Certo? E vamos lá fazer o nosso circuito. Deixa eu para cá. Então, ó, ele está dizendo o seguinte, que quando ele bater no A1, eu quero que ele acione o cilindro B. Então, ele tem que acionar aqui, ó, o BB0. Certo? De modo análogo, eu vou colocar mais um contato aqui, ó. Vou tirar essa lâmpada aqui para não atrapalhar, né? Certo? Então, eu vou chamar esse contato, essa bobina de K3, com acionamento K3. E aqui, eu vou acionar ele a partir que ele bate aqui no B1. Ó. Então, eu vou colocar um rolete, chamando aqui de B1. Para acionar o sistema BA1, para retorno do meu cilindro A. Então, BA1. Aqui, de forma análoga, professor, tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Mas aqui eu estou querendo trazer da forma mais simples inicialmente. Certo? Depois eu ensino a vocês a fazer isso aqui de outra maneira, com um pouco mais de lógica, vamos dizer assim. Que aqui é bastante intuitivo, né? Então, na hora que ele bate no BA0, aqui no A0, ele volta o BB1. Então, aqui eu vou botar um rolete no A0. A4. Ó, por exemplo, aqui eu teria que usar um sistema de intertravamento. Mas aí a gente não está conversando sobre isso no momento, né? Por quê? Porque pode ser que em algum momento ocorra um desencontro devido a esse A0 aqui. Ó. Aí você colocaria em cima de intertravamento e tal, mas aí eu ensino um pouco mais na frente. Bem, vamos ver. Está tudo certo. Então, ó, ligo aqui. A1, B1, A0, B0. Retorno. Aciono novamente. A1, B1,
A zero e B0, certo? Aqui de uma forma simples, sem sistema de intertravamento, nem selo mecânico. Isso aí a gente estuda na parte de acionamento de máquinas, mas a gente traz esse conceito de elétrica para dentro de eletropneumática. Já visto que o sistema eletropneumático ele é um conteúdo que engloba a parte de automação, elétrica e mecânica, né? E hoje a mecatrônica. Então, a gente termina por aqui essa aula.